Voltamos para mais um bloco do programa Polêmica aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. Lembrando a todos vocês que ainda não possuem a Via Cabo, principalmente os nossos amigos de São Francisco da Bapuana, Cardoso Moreira, Italva, São João da Barra, podem acessar todas as entrevistas do programa no YouTube do programa, youtube.com/programa polêmica. Lá você tem todas as entrevistas do programa Polêmica e com certeza vocês ficaram muito agraciados com as mensagens, com os trabalhos de utilidade pública que a gente apresenta. Nós estamos aqui hoje com o tema de educação, conversando com o diretor do IFE Campus, Jefferson, e também com o presidente da FEC, o Maicon. E voltando aqui para o segundo bloco, eu queria levantar uma questão, e aí o Maicon, o Jefferson fica à vontade para participar, mas é uma pergunta mais direcionada ao Maicon, porque tem uma questão referente a essa luta, né? Ultimamente, dos últimos 3 meses, da área de educação pública do município, lutando e reivindicando uma coisa muito saudável. Qual é a participação do FEC nisso? Qual é a posição de vocês com relação a isso? O que vocês têm feito para colaborar para que isso aí possa chegar a um denominador comum e num trabalho positivo entre o poder público e também o seu corpo docente? Então, a FEC desde o início do ano vem desenvolvendo seus trabalhos, né? A gente sempre tem sentado, conversado com as autoridades e sempre tem que colocar a pressão que a gente sempre tem que colocar. E a gente vê com muito bons olhos, né, a movimentação dos professores, né, pois é uma movimentação justa, né? Acho que toda categoria tem direito de se organizar, né, independente de qualquer coisa, tem direito de questionar, né? E a gente vem tentando colaborar no sentido de estar juntos nas manifestações, de estar podendo colaborar de alguma forma, né, levar algumas ideias, né, poder debater algumas coisas, né? E para a gente é muito importante esse momento que a gente está vivendo, até para a gente conseguir alguns avanços, que muitas vezes nossos governantes ficam naquela onda acomodados mesmo, né, do que acontece, muitas vezes ninguém reclama, nenhum professor, nem ninguém, e muitas vezes quando a gente vai lá, critica aquilo e dá aquele balanço e ele fica meio tonto, temos que resolver algum problema, né? Temos que fazer alguma coisa, né? E a gente vê, sim, com ótimos olhos toda essa questão, né? Para a gente é importante estar se organizando, não só os estudantes, mas também o professor, né? Afinal, a luta comum, né? Todos nós queremos uma melhoria na educação, né? E a gente vem tentando proporcionar, ajudar da melhor forma possível, sim. Né, que para a gente é fundamental essa luta, para a gente estar podendo pressionar quem tiver que pressionar para a gente conseguir as nossas conquistas, né, de fato. Né? Só uma perguntinha antes de ir para o dia. A FEC tem cor partidária? Não, a FEC no próprio estatuto ela diz que é a partidária. A FEC não tem nenhuma ligação partidária. Perfeito. Jefferson, outra questão que eu queria levantar com você, e eu gostaria da participação do Maicon, um dos princípios mais importantes para a educação é a leitura. A leitura ela te abre conhecimento, ela te abre ideias, te abre formação de opinião. E nós entramos numa era digital, onde eu observo, e aí você me corrige se eu estiver errado, muitas pessoas estão pulando o livro e indo direto para a internet. E talvez por estar pulando, não está conseguindo identificar o que é lixo informativo do que é realmente informação propriamente dita. Você identificar ali o autor que você realmente precisa ler, se aquela fonte jornalística realmente é a mais interessante para você trabalhar e passar para frente aquela informação. Você como educador, como que você vê essa questão da leitura no país? Eu vou responder essa pergunta, é lógico que tentar aqui tecer alguns comentários, mas eu gostaria só de fazer uma observação aqui na fala do Maicon, importante na sua pergunta. O Brasil está diferente, soa alguma coisa diferente depois desse movimento de junho, julho aqui no país, dos movimentos de rua. O individualismo ele vem imperando e se colocando de forma muito difícil. O Maicon sabe disso como líder estudantil, a dificuldade que é você mobilizar as pessoas, fazer com que elas compreendam que sozinhas, eu falo sempre, a felicidade é um bem coletivo, ele não é um bem individual. Não é possível ser feliz sozinho. Mas a mídia e tudo vem colocando na vida da gente que é a felicidade, você tem que buscar a sua felicidade e o seu caminho. Isso desmobilizou muito a sociedade. E algo aconteceu. E aquilo que parecia que estava démodé passou a ficar agora na crista da onda, na fala aí dos jovens. Hoje você percebe que as mobilizações estão acontecendo em todos os pontos. Você vê muitas vezes movimentos
e categorias que estavam completamente desmobilizadas voltaram a se mobilizar depois de 10, 15, 20 anos sem nenhum movimento. Isso é muito saudável para o país, muito saudável para o coletivo e faz com que as lideranças não esqueçam de que elas são representantes. Elas estão no poder, elas não são poder. poder. Para ser um bom representante, você tem que estar em contato, em diálogo. E esses movimentos pegaram de surpresa muitas lideranças nesse Os governantes país. voltaram a exercitar, né? E aí perceber, né? E também não dá para ser por uma militância paga. Isso. Não dá. Hoje o jovem é muito informado, as pessoas são informadas, muitas vezes desmobilizadas. Muitas vezes olhando apenas... E trabalhados até para serem desmobilizados. Isso, é bom isso. É bom ser desmobilizado. É bom, porque você tem uma facilidade de conduzir melhor as pessoas. Mas está acontecendo alguma coisa no mundo e também agora no Brasil, né? Lógico, com características próprias. Então eu digo que esses movimentos, e aí eu não quero entrar particularmente em cada um deles, mas digo que o Brasil, que o coletivo voltou a ser algo importante, valorizado, e isso trará com certeza consequências boas para o nosso país. Com relação à pergunta da leitura, ler é fundamental para o processo de aprendizado, né? A leitura, o hábito de leitura, o prazer da leitura é fundamental para adquirir novos conhecimentos, para conhecer novos horizontes, ampliar os seus horizontes. É fundamental para a construção do nosso cérebro. O que acontece hoje, Cláudio, é que o computador, os dispositivos eletrônicos, eles oferecem muitas possibilidades simultaneamente. E para que você possa se aprofundar num texto, ou entrar em textos mais complexos, você precisa da concentração, você precisa focar. E o que nós estamos vendo hoje é a dispersão. Então, ao mesmo tempo que você quer ler um texto, você chega um sinal do seu celular. Perfeito. Você tem que responder aqui o meu MSN, eu tenho que ir twittar, o Face, eu acho que abriu um ícone. Então, o computador conectado à internet, ele mais nos dispersa do que nos concentra. Se você quiser criar um texto, você precisa desconectar. Você precisa estar desconectado. Sair do Wi-Fi, sair de alguma forma. Isso eu estou falando, não estou falando das pessoas que têm estou falando de leitores. Hoje, os grandes leitores que usam, aí eu vou citar os jornalistas, por exemplo, eles já apresentam dificuldades de ler textos extensos. Hoje, o modelo posto nesse mundo da distração né? É rápido. Eu quero ler pequenos trechos, eu quero ter uma ideia do que está acontecendo. Só que isso impacta profundamente na literatura e no acúmulo de conhecimento e na complexidade do que você faz. Nós temos que resgatar essa capacidade. Eu brinco lá no IFE, nós temos um programa de tecnologia lá, tecnologia, comunicação e educação com os professores, é um desafio, né? Mas eu brinco, olha, nós vamos precisar ter aula de meditação, de yoga com os nossos alunos, para que nós possamos ter uma disciplina interior para você ler. Então o livro, o que ele nos permite? Você está desconectado com o livro. Então você vai para uma rede, vai para um lugar, para uma biblioteca, e ali, se você desligar o seu celular, lógico, né, você consegue se aprofundar no texto. E eu vou brincar entre aspas, ruminar aquelas palavras. Tornar-se ator, né, dentro daquilo ali. Viajar no livro. Mas se toda hora que você entra na viagem do livro, você volta para a realidade. Então isso não é compatível. Não, porque a juventude hoje é paralela, etc. Não há dúvida que ela vem se tornando multitarefa, etc. Mas isso tem vantagens e tem prejuízos. Nós temos que absorver o que é bom da tradição e o que é bom da inovação. E nem tudo que vem da tradição é bom. E nem tudo que vem da inovação saber mesclar os momentos é bom. Existem muitas, por exemplo, eu duvido uma mobilização como essa na sociedade que nós estamos fazendo sem as redes sociais, né? Mas tenho certeza que nós vamos ter dificuldade de formar profissionais, pessoas extremamente densas na sua formação se não tiver um grau de leitura muito avançado. Portanto, nós temos que buscar esse encontro. É um desafio. Ô, Maico, aí puxando ainda na questão do livro, o valor, o preço de aquisição dessas obras, dos livros. Você como estudante,
Qual é a visão que você tem do poder aquisitivo dos alunos, de um padrão, para que eles possam adquirir os livros? Os livros ainda no país são muito caros. Qual é a visão sua como estudante com relação a isso? Da aquisição de obras, nós não temos bibliotecas municipais no município capaz de gerir essa demanda toda de pessoas ávidas por leitura. Você como estudante, qual é o caminho do estudante campista, do estudante nacional? Olha, em questão ao preço, realmente ainda você pega uma obra de um livro de um Machado de Assis, né, de um Drummond de Andrade, você vai pegar, é um absurdo, realmente o valor é muito caro, né, isso acaba fazendo que o estudante, para que eu vou comprar um livro de R$80 se eu posso ir aqui na internet Sim. e olhar rapidamente, né, posso ver aqui o resumo dele e fazer o trabalho. Eu acho que a gente tem que encontrar um caminho de fazer que isso volte a ser legal, voltar a ler o livro, né, que prazer. Hoje ter o prazer de ler o livro, eu acho que o grande desafio é esse. Você ter o prazer de voltar a ler aquilo, de viajar, né, naquele mundo que é a leitura. E a gente vê que muitas das vezes você não encontra políticas para isso, né? Por exemplo, não existe muitas cidades do país nem sequer tem biblioteca, muitas escolas da rede pública nem sequer tem bibliotecas e quando tem, muitas vezes estão lá jogadas moscas. Né? Não existe nenhum trabalho, né, para que dê vontade do estudante ir lá visitar. Algumas escolas você chega lá, bicho, isso aqui é uma biblioteca, não é. Entendeu? O cara não tem nenhum estímulo de ter o estudo. E porque às vezes, muitas vezes, é o sistema, né? Diz que o imperialismo, o capitalismo, né, não nos faz ter uma cultura. Porque é como dizia o Paulo Freire, né? É muita inocência, né, da nossa parte, vai ser muito inocente da nossa parte se a gente acreditar que as classes dominantes vai oferecer às classes dominadas uma educação de qualidade, que aí nós vamos perceber as justiças sociais que nós sofremos, né? Então acho que ia ser muito inocência nossa achar que vai haver uma política verdadeiramente séria na educação para a gente ter vontade de ler o livro, né? Para a gente se interessar novamente por isso. E muitas das vezes, às vezes até existe um preconceito entre os estudantes, tu vai ler um livro, para quê? Vai aqui na internet ler. E também não adianta o professor, né, pegar assim, olha, vocês têm uma semana para ler determinado livro, né? Eu acho que isso também não é o caminho. Né? Se você não fizer o livro, você não vai ganhar o ponto seu e tal. Eu acho que isso também não é um caminho, também não. Eu acho que a gente tem que encontrar uma maneira, e eu acho que é isso, a gente tem que debater muito bem, né, de como que a gente vai encontrar um caminho para que seja novamente estimulado o jovem a ler. Nesse mundo que a gente tem computador, tem TV, tem jornal, tem muitas coisas, né? Um mundo que toda hora o celular está tocando, né? E é um desafio, de fato, é um desafio, mas que eu acho que só através de debate, só através de muitas discussões, vai conseguir encontrar uma forma para resolver esse problema. Eu queria contribuir com Nós temos 2 minutinhos, pode falar. Eu queria contribuir com o Michael e dizer assim, Cláudio, na sua área de atuação, você é advogado, e aí eu posso falar com o Michael também como estudante, se nós olharmos aquelas pessoas que nós admiramos, como um bom advogado, aquele cara que é um bom advogado, ou aquele que é um bom professor, ou aquele que é um bom engenheiro, um grande cientista, são leitores, sim, mas grandes leitores, porque hoje, pelo menos no estágio atual da humanidade, a escrita, a fala são elementos fundamentais para a troca, para o compartilhamento, para a construção. Então não é possível imaginar uma sociedade diferente onde o prazer da leitura, o hábito da leitura não seja cultivado. E aí eu falo, assim, para o pai que está nos ouvindo, para o professor, quando você vai a um shopping, né, você leva o seu filho, para uma livraria, e aí eu falo, mas professor, a gente vai às vezes aqui no shopping, não tem nem livro, né? Não tem nem livraria, né? E você vai em alguns países e você vê que nos shoppings tem várias livrarias e são atitudes muito simples da família. E aí, lógico, que eu quero guardar as proporções. Poxa, professor, mas o senhor está falando aqui, a minha família, a gente não tem dificuldade até para conseguir chegar ao final do mês e comprar a nossa comida. É muita exigência o grau de escolaridade, né? Aí entra a questão da escola. Mas se nós não criarmos uma geração com hábito, com prazer de leitura, se os pais não começarem também a eles mesmo, o pai fala assim, meu filho não gosta de ler. Aí eu pergunto, mas o senhor lê em casa?
O seu filho vê você estudando, vê você lendo. É o exemplo. É o exemplo, porque não tenha dúvida, Cláudio. Ora, isso é muito importante. Vamos continuar esse debate no próximo bloco. Nós estamos aqui com Jefferson e Maicon. Nós vamos ao intervalo e já voltamos.